Olha, o Agora é Tarde está começando a semana pela Band e pela Band News FM. Hoje com a presença do filósofo, mestre, doutor, professor, etc., Mário Sérgio Cortella. Vamos falar sobre filosofia, vamos falar sobre assuntos recentes, como os atentados em Boston, não é? Ele vai tentar me ensinar a pensar. Será que ele consegue? Eu podia te ensinar a arrumar a gola do paletó também, né? Porque tá tudo desarrumado. Eu faço o que eu posso, tá? Ah, tá bom. Melhorou? Vai. 3 camareiros só pra esse sujeito, nenhum dos 3. Só querem transar com ele. Só querem transar com ele, arrumar não arrumam. Eu ouvi isso, hein? Tô aqui ainda. Eles ouviram isso. Eu tô aqui ainda, hein? Os 3 lá. Antes de começar o programa, eu quero dizer que estou desistindo do humor. Graças a Deus. Estou desistindo do humor porque eu não vou conseguir fazer um programa mais engraçado que esse aqui, não vou. O senhor deu um cérebro pro carro. Exatamente. Através da máquina, que é o computador. Que fica ali atrás, se você quiser ver. Tá aqui atrás, quero. Quer dizer, hoje em dia, como é um protótipo, né? Ele tá... Oi? Opa! Oh! Sai, sai, sai! Eita, nós! Acorda, menina! Acorda! Olha, fique tranquilo que o Agora é Tarde vai tratar desse assunto a semana inteira, tá legal? A gente vai tratar de todas as formas que você imagina. A semana inteira vamos falar disso. Por enquanto, o que eu tenho a dizer é que se o carro é inteligente mesmo, ele não ia soprar o bafômetro, vai pagar a multa e ir pra casa, não é? Inclusive, o Léo Lins esteve... foi exclusivo, é exclusivo do programa, isso, é exclusivo. Exclusivo! Léo Lins esteve com um carro inteligente hoje e falou com ele. Danilo, eu tô aqui com o carro inteligente que se envolveu no polêmico acidente ontem com a Ana Maria Braga e vou fazer algumas perguntas para ele. Pode ser? Opa! Na hora do acidente, você estava sob efeito de álcool? Não, só gasolina. E por que você atropelou a Ana Maria daquele jeito? Deu alguma pane no seu cérebro artificial? Não, meu cérebro estava funcionando normalmente. É que ele foi projetado com base no Thor Batista. Ok, e depois do acidente, o que ficou resolvido? A gente vai ter que entrar em contato com o pessoal do Lata Velha para dar um trato na Ana Maria. Tá certo. Danilo, é com você. Ok, voltamos a qualquer momento. Qualquer hora, qualquer momento, durante essa semana, Agora é Tarde, pode voltar com o link do Léo Lins com o carro que atropelou a Ana Maria Braga, o carro inteligente, tá? Mudando de assunto agora, um levantamento mostrou que os deputados ficam por ano mais de 5 meses sem trabalhar. Nossa. Ou seja, as pessoas comuns trabalham 2 vezes mais que o deputado. Cadê o trouxômetro? Ah, tá lá o trouxômetro, ó. Tá aqui, a gente tá aqui. Funciona, né? A maioria dos brasileiros nem tá vendo o trouxômetro bombando porque tem que acordar cedo para trabalhar amanhã, pelos deputados. E falando em trouxa, é hora de estrear um quadro novo aqui no programa, é hora do pior frame do dia. Esse quadro é muito simplesinho, a gente vê televisão, a gente pega aquele milésimo de segundo que revela o que a pessoa tem de melhor, o ângulo mais bonito dela, e mostra pra você. O pior frame do dia fica com... Tammy Gretchen. Nossa! Gente, é um derrame. Parabéns, Tammy Gretchen. O pior frame do dia ficou com você. Mas temos uma imagem melhor dela aí. Ela ganhou o primeiro e também o segundo pior frame do dia. O SUS anunciou a redução da idade para a cirurgia de mudança de sexo de 21 para 18 anos. É a redução da maioridade penial.
Não, e ganham pra escrever isso. Ganham pra escrever isso. É uma decisão, agora é sério, é sobre trocar, ir no SUS e mudar de sexo, é uma decisão de coragem optar por fazer isso. Não tô falando em mudar de sexo, mas tô falando de operar pelo SUS mesmo, tem que ter muita coragem. É uma pena essa cirurgia só tá disponível agora que o Lerte tá velhinho, né? Porque vai ver a mulher já começa na menopausa, que graça que tem. A gente tem uma ideia de como vai ser a cirurgia de mudança de sexo no SUS. Já tem Mário Sérgio Cortella, Léo Lins e agora tem o Passou na TV. Urgente, João! O Passou na TV alerta repórter 24 horas total agora Brasil Extremo informa. No aniversário do Brasil, a última testemunha ocular do descobrimento quase foi assassinada. Suspeita-se que o mandante seja alguém próximo à vítima. Professor do céu, o senhor deu um cérebro pro carro. Exatamente. Que fica ali atrás, se você quiser Tá aqui ver. atrás, quero. Ela é Um pouco curiosa. Quer dizer, hoje em dia, como é um protótipo, né? Ele tá... Oi, opa! Oh, sai! Eita, nossa. Tudo bem lá, pessoal? Eu fui abrir, Acho que eu fui aqui. filmaram a gente caindo. Opa! Sai! Alguém da produção devia ter falado pra ela, dá um passinho pra esquerda, né? Bom, estamos de volta. Isso aí. E é uma pena, né? Esse é o típico chamado acidente. O que vai ter, Claudinha? Veja o que vai ter. Ai, gente! Ai! Break, gente, por favor, vai! Eita, nossa. Porque o susto foi bom, professor. O senhor vai pagar um pouco de médico pra mim, um dedo meio quebrado, uma coisa meio acabada aqui, mas depois eu ponho pro custo do projeto, tá bom? Ana, um beijo enorme pra você, que a sua recuperação seja muito rápida e que você continue alegrando as nossas manhãs. E não ficar mexendo mais com o carro que não tem ninguém dirigindo, né, Mari? É, João, o carro é inteligente mesmo. Deram liberdade pra ele. A primeira coisa que fez foi tentar matar a Ana Maria. Brincadeirinha. A melhor coisa de um carro desses é que qualquer um pode ter, até a Narcisa, que não passou nem no psicotécnico. Narcisa! Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Ai, que batista! Entrem no YouTube pra ver o funk da Narcisa! Ai, que palito! Ai, que riqueza! Tem que fazer sucesso! Coisa boa do sucesso é o dinheiro. Vai ser Narcisa Tamborideg contra... Narcisa Tamborideg! Ai, que absurdo! Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Ai, que badalo! Ai, que badalo! Meu nome é Narcisa! Ai, o meu também! Tá demais, hein? Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Ai, que badalo, ai, que batista! Meu nome é Narcisa! Alô, Terezinha! Aquele abraço! Alô, vida do Flamengo! Aquele abraço! Alô, Jorge Benjor, eu te amo! Eu também te amo! Naval! Oi, doutor! Entrou! E eu dei! Selinho, ó, Feliciano, ó, chupa! Yeah! Eu quero que a polícia faça alguma coisa acerca desse respeito. Você entendeu o que o Marco Feliciano disse? É acerca desse respeito. Não dá pra entender. Não dá pra entender isso. Bom, com esse português só podia ser duas coisas, ou deputado ou apresentador de TV. É verdade. Eu tô na seca, Marcelo. Verdade. Então, faz tempo que eu não saio com mulher, eu tô muito na seca. Nossa. Saindo do programa, eu vou fazer uma loucura hoje. Pode entrar, só não repara a bagunça. Olha quem tá aqui. Olha, é o concorrente do Zorra Total do concurso. Qual que é seu bordão? Pode entrar, só não repara a bagunça. Qual
Qual que é o nome do seu personagem? Alex Atola. Alex Atola. Quando que você usa o seu bordão? Em que circunstância? Não sei, você é meio descuidado, né? Você é meio descuidado. Na hora que der, eu vou. Mas você gosta de um negócio, mas não se cuida. E aí, quando você percebe a brecha, o que você fala? Pode entrar, senão repara a bagunça. Quer dizer, pode entrar, mas eu não tomo banho, então não repara a bagunça. Esse cara vai acabar na Globo. No Zorra Total. Eu tô vendo aqui a bagunça. Você faça como Alex Atola, tá? Crie um bordão, um figurino e poste no YouTube com a hashtag AETZorra. O Agora é Tarde, dando pra você a oportunidade que eu não tive, a de ser um grande comediante da Rede Globo de televisão. Tá legal? Basta criar o seu bordão, né? Beleza, era pra falar o bordão, mas... deixa quieto. Fica atento ali com a coisa... não vai durar muito aqui. Tá, vamos lá. Tá na hora de... Isso. Foi bom. Mas você viu qual que é do cara? O cara, ele gosta de uma saroba, mas não se cuida, ele não se depila. Fala, pode entrar, só não repara a bagunça. Vai acabar no Zorra. Esse aqui vai acabar no Zorra. Ou na zona. Ou na zona. Bom, vamos chegar de churumelas, porque está na hora de revelar os estudos descobertos pelo Instituto Agora é Tarde de Pesquisa. Está na hora de ouvir alguns fatos sobre... Alguns fatos sobre funk. Fato número 1. A dança funk foi criada durante o exame de Papa Nicolau no final dos anos 90. Fato número 2. O único baile funk fabrica mais bebês do que uma clínica de fertilização fabrica em um mês. Fato número 3. O bom funkeiro economiza em fones de ouvido para investir no som do carro. Fato número 4. A bebida mais comprada pelos funkeiros é energético de 2 litros. E o fato número 5. O funk também é utilizado como filme pornô para cegos. Qualquer hora, qualquer momento, tem mais alguns fatos sobre. Marcelo, ele é filósofo, mestre, professor, douto, escritor e veio aqui tentar me ensinar a pensar. Opa, vai ser de trabalho duro, viu? Mário Sérgio Cortella! Olha, fiquei curioso. Obrigado por vir, Mário. Obrigado. Mas antes eu preciso falar com o Traje. Por que escolheram esse tema? Fiquei curioso. A gente gosta dessa música. Legal. Você sabe que esse é um critério bom, viu? Qual? Gostar. Gostar. Maravilha. Você gosta do programa? Ciência. Eu gosto Ou veio bastante. sem critério? Gosta? Não, a gente não pode não ter critério na filosofia. Aliás, a filosofia é a área de que você procura cada vez mais a construção de critérios. Por isso, não é falta de critério, não, ao contrário até. E me explica qual é o trabalho de um filósofo? É tipo das 9 às 7 da noite fica pensando sobre a vida, depois volta a pensar em coisas como eu, por exemplo? Você sabe que o humor é uma parte da filosofia. É mesmo? Se você olha, Aristóteles escreveu obras em que ele trata do humor no sentido biológico, porque você sabe que a palavra humor está ligado à ideia de fluido. Uma pessoa com bom humor ou mau humor é aquela que teria fluidos no corpo que teriam uma progressão boa. Portanto, Aristóteles, que também estudou biologia, era filho de médico, ele se dedicou no século IV a.C. a falar de humor. Tanto que ele tem livros, a arte dramática, tem livros sobre comédia, mas quem mais estudou o humor foi um filósofo francês do século XIX, chamado Bergson. O riso. Isso, o riso, que é uma coisa maravilhosa, né, que vale, porque nós somos o único animal que ri.
E a filosofia se interessa por isso. Você pode até fazer cócegas no animal e ele faz movimentos. Mas o riso, que é algo ligado à inteligência, isto é, aquilo que sai do meramente físico, a filosofia estuda também. Por isso, uma parte do que filósofos fazemos, eu entre eles, é ficar rindo. Ah, que maravilha. Mas ó, daqui uns 10 anos, se você ficar assim, pode ir trabalhar de Papai Noel em shopping. Você sabe que... Com essa cara aí, ó. Daqui uns 10 anos eu espero estar com uma barriga menor. Ó, eu tô falando isso do camarim, né, Marcelo? Faz 2 anos que eu tô falando isso e tá só aumentando agora a minha. nada. Você prefere ser chamado de filósofo ou professor de filosofia? Você sabe que professor de filosofia é um termo menos pedante até, né? Dado que a palavra filósofo ela é um pouco, né, arrogante. De maneira geral, até uns 10 anos, quem é professor de filosofia não gostava de ser chamado de filósofo. Mas por que é arrogante ser chamado de filósofo? Você não Porque como a palavra filósofo entre nós tem o sentido de pensador, de sábio, ser chamado de filósofo significaria uma elevação, né, muito superior ao que a gente precisaria. Por isso, uma parte daqueles que ensinam filosofia prefere ser chamado de professor de filosofia. No entanto, como eu disse, na última década, tanto se difundiu essa discussão que alguns de nós, né, não nos incomodamos, entre aspas, e até como se chama alguém de sociólogo, né, alguém de artista, alguém de comediante, também ele pode ser chamado de filósofo sem tanta encrenca. Bom, se chamam o Marcelo de comediante, pode chamar qualquer um de qualquer coisa. E me chamam de filósofo também, verdade. Você está me dizendo que o filósofo é um termo tipo mestre? Você vai ser muito tempo nisso, saber muito sobre isso para ser chamado de filósofo. Você tem vários idiomas que trabalham com essa ideia. A palavra filosofia, você sabe, é uma palavra de origem grega que significa amigo da sabedoria. Você pode usar isso, por exemplo, no sânscrito, né, com a expressão guru. Você pode utilizar, como é o nome que se dava a Siddhartha Gautama, o Buda, que significa o despertado, aquele que abriu os olhos para aquilo que deveria. A palavra intelectual também é utilizada nesse sentido. Agora, a palavra filosofia em si, para muita gente parece alguém que passa o dia com a cabeça nas nuvens. Aí, desse ponto de vista, não é verdade. Existe uma filosofia que lida com a indagação, com a questão da estética. Por exemplo, quando o Roger diz assim, eu toquei porque eu gosto, a gente começa a discutir o que é o gosto. Por que um gosta e outro não? O que é estética? Por exemplo, algumas pessoas podem apreciar alguma coisa, o que é estética? Para o Roger, nada. Não é? Veja o que ele faz no cabelo, cabelo. Por exemplo, o que é o ultraje? O ultraje é uma brincadeira, o ultraje é uma ofensa, o ultraje é uma profanação. Você foi ultrajado por algo. E se o ultraje é a rigor, ele deixa de ser uma ofensa? Isto é, se ele vem bem vestido, né? Se ele diz eu me amo, o que é que isso significa? Significa narcisismo ou significa amor próprio? Não, então, venda de disco. No caso dele é venda de disco mesmo. Então, no caso dele é só... Você sabe que outra discussão que a filosofia faz é se fazer algo por dinheiro, isto é, brincando com a venda de discos, se ele é lícito ou não. Ou por que não fazê-lo? Ou será que a prostituição, por exemplo, quando você vende parte do teu tempo no corpo, ela acontece só quando você está na atividade sexual ou quando eu ensino? Uso o meu corpo docente. Você usa o teu corpo dramático. Como você falou, você vai desculpar interromper, mas você falou em prostituição, eu tô com uma vontade. Pode entrar, só não repara bagunça. Ele quer trabalhar no Zorra Total. Mas como a gente ia falando sobre prostituição, né? Antes disso você falou do traje a rigor. Eu queria só perguntar pro Roger. Roger, sim, quando você bolou o nome, o traje a rigor, você pensou em tudo isso que ele disse? Claro, e mais um pouco. Uma outra questão filosófica é se existe mais um pouco. Isto é, se nós chegamos onde estamos ou se existe sempre. Os chineses dizem, Danilo, que depois daquela montanha tem mais montanha. O que significa que não há nada mais além. Você sabe que um lema latino era nec plus ultra, né? Nada mais além. Existe o mais um pouco ou isso é uma invenção nossa? Existe na realidade? A filosofia não é delírio. A filosofia é a capacidade de pensar para além do óbvio, balançar um pouco, às vezes provocar, eventualmente fazer com que você fique incomodado e outras vezes consola. No fundo, a filosofia ela não é uma ciência porque ela não é provável.
ser improvável não significa ser impossível. E ela, a filosofia, trabalha assim com a arte, com a estética, trabalha com a ciência. Aliás, hoje é uma mãe idosa, né, de todas as ciências que existem. Meio no canto, aquela mãe louca que grita sozinha, mas com um lugar ainda no mundo. Agora, você fala... quando se fala em filosofia... realmente tem essa ideia que a pessoa pega qualquer assunto, qualquer coisa que é dita e pensa. Ou seja, dá a impressão para um leigo que, ou para mim, estou falando me dá a impressão que é algo muito teórico. Mas existe filosofia na prática, de pôr a mão na massa e fazer? A filosofia nasce da prática. Descartes, que é um grande filósofo, todo mundo aqui estudou um dia, quem nos assiste ou quem está aqui ao vivo, né, no ensino médio, o produto cartesiano. É o filósofo Descartes, que é do século XVI, ele criou, né, um sentido muito interessante para a filosofia. Ele diz que o filósofo é alguém que tem pé de chumbo e asas. Pé de chumbo e asas, isto é, alguém que, partindo daquilo que está no chão, eleva um pouco para não ficar só na superfície. Desse ponto de vista, a filosofia pode sim ser entendida como algo mais abstrato, mas não é toda ela que é assim. Por exemplo, pensarmos sobre a morte, pensarmos sobre a origem da vida, pensarmos sobre quais são os critérios para se dizer que isto é verdade ou é uma imaginação da minha percepção. Para eu imaginar se o que está aqui dentro é o que eu vejo ou é aquilo que eu imagino. Isto é, pode parecer frouxo quando se fala, mas o fundamento da ciência é onde que eu apoio, sem amassar, um lugar para construir as nossas crenças. E a religião? É uma coisa de gente que é ignorante ou ignorante é quem não tem? Política é uma coisa de idiota, ou idiota é quem não participa da política. Isto é, essas questões elas servem para nos balançar. E uma das coisas boas... Você vê, se a plateia estava prestando atenção, falou em balançar, ele se manifesta. Não é balançar. Mas só uma coisa, então é meio discutir com você mesmo tudo, né? Discutir consigo mesmo, né, Marcelo? Chama-se refletir. Refletir. Fletir significa dobrar, por isso flexão. Né? Refletir é dobrar sobre si. Quando você está assistindo um programa de TV, está ouvindo uma música, está lendo um livro, quando você está estudando filosofia, você está refletindo, está se pensando. Guimarães Rosa dizia, por exemplo, o grande escritor e médico mineiro, que a gente vive muito em voz alta e a gente às vezes não se ouve. E, de vez em quando, a reflexão nos ajuda a não ter uma vida que seja automática, robótica, uma vida que seja frouxa, ou na qual a gente tenha esperança sem sentido. É uma conversa onde não é falar sozinho, é falar e se escutar também. Sim, claro, porque falar sozinho às vezes é sinal de demência. Tanto é que foi isso com o Marcelo. Nem sempre. Tirando ele, nós 5, geralmente. Você sabe que demente significa aquele que está fora da mente. Eventualmente, claro que às vezes a gente conversa sozinho sem abrir a boca. Sim, exceto em novela ou em filmes, onde as pessoas, ao pensarem, elas mexem os lábios, né, de maneira geral, humanos que não estejam com algum problema costumam falar consigo mesmos ou mesmas. Às vezes até, em novela, até o humano que está com problema fala, o Dom Lázaro, Carlos Melão. Quem não lembra disso? Eu sou de sexo, eu tô fora do sexo, ninguém não transa com ninguém, não adianta. Você acha que eu percebo que a filosofia não é uma prioridade de brasileiro. Você acha isso também ou não? Ela vem sendo, ela não era tanto, ela já o foi. O Brasil sempre teve grandes pessoas nessa área. E o Brasil perdeu muito por isso? Perdeu bastante, porque o trabalho da filosofia não é construir prédios, não é mover usinas hidrelétricas, mas é, como eu disse antes, impedir que a gente tenha uma vida não refletida, robótica, automática, onde não haja a percepção da alegria, a capacidade, inclusive, de se pensar as coisas, e a retirada do ensino de filosofia, né, especialmente durante a ditadura militar, de 1964 até 85, ela dificultou um pouco esse lugar. Você brincou na chamada do programa, né, e na minha entrada, que talvez aqui com o Marcelo, que eu viria para ensinar a pensar. Você sabe que pensar é um atributo atávico da nossa espécie. Você não ensina alguém a pensar, né, você já pensa. Eu achei que você ia falar, sabe que para você isso é impossível. Não, você sabe que nunca é tarde para aprender. Né? Se você disser que agora é tarde, eu diria que não. Então vamos mudar o nome. Você sabe que de outro lado também, alguns dizem, mas a filosofia serve para ajudar a não pensar crítico. Nem sempre. O nazismo tinha seus filósofos.
Os preconceituosos têm os seus filósofos, os canalhas também têm a sua filosofia. Nem toda filosofia é boa, nem toda filosofia é ruim. Desse ponto de vista, ela é uma área, né, do nosso dia a dia que não pode ser delírio. O Roger quer falar alguma coisa, Roger? Não, eu já falei, mas vocês não ouviram. Agora eu te falo, você viu como é bom? Quando você fala uma coisa, o cara não ouve, tá vendo? Eu tenho defeito. Vai lá, Roger. Eu falei que aqui não ensino a pensar, me ensina a parar de pensar. Que eu tenho a impressão que, assim, na escola, nas escolas mesmo, não, ensina uma coisa, a gente tem uma tendência a ensinar que tudo é difícil. Não, matemática é difícil, português é difícil e tal. Ensina o mínimo. E esse ensino do estudo da filosofia que força a pessoa a pensar, bom, eu vou precisar disso para isso, ou será que eu devo estudar isso para isso vai me fazer? Enfim, a pessoa ter ela própria uma noção do que fazer na escola, ela tirar o proveito, não simplesmente ficar lá parada e não absorvendo, na verdade. Você sabe que aquilo que hoje nós chamamos de filosofia, no passado é o que hoje nós chamamos de ciência. A filosofia nasceu como biologia, como física, nasceu como matemática. Aliás, a escola de Platão, né, tinha um lema na porta que era: não entra aqui quem não souber matemática. Quem criou a palavra filosofia foi um pensador chamado Pitágoras, que vários de nós aqui estudamos um dia. Por isso a filosofia, na origem, ela era o debruçar-se sobre o conhecimento. Assim que ela foi tendo alguma precisão, perdeu o nome de filosofia. E aí aquela área que ficou mais precisa virou física, química, biologia. Ana Maria Braga, por exemplo, foi professora de biologia antes de entrar no jornalismo. E foi atingida pela física. Foi atingida pela física. Tá? E por isso, uma pessoa inteligente como ela é capaz, inclusive, de, ao ser atropelada, não desistir, de continuar com esperança nisso. Maravilha, maravilha. A gente brincou com a Ana Maria Braga, mas desejamos melhora. Inclusive, eu espero que a Ana Maria esteja na TV. Hoje ela não foi, né? Mas espero que ela esteja amanhã e depois de amanhã, para acontecer mais coisas desse tipo, eu ter mais piada para fazer, inclusive. Eu tô aqui com um livro seu, chama Não Se Desespere, mas eu tô vendo que a capa do livro tem uma exclamação gigantesca aqui. Como é que eu leio isso? Não se desespere! É sobre o que o livro? O livro ele é o terceiro de uma trilogia que eu tenho pela Editora Voz. Esse é o meu 18º livro. Eu tenho alguns livros individuais, outros com outras pessoas. Eu tenho um primeiro de provocação filosófica chamado Não Espere pelo Epitáfio. Lembra do Epitáfio dos Titãs? Eu devia ter amado mais, sonhado mais. Eu tava tocando no rádio do táxi que eu vim pra cá. Agora que você veio. Juro. Então, e aí o livro chama Não Espere pelo Epitáfio. O segundo chama Não Nascemos Prontos. E agora saiu, para fechar a trilogia, o Não Se Desespere, que são 31 provocações filosóficas sobre vida, ética, morte, religião, política, formação de crianças. Tem algum exemplo aqui pra gente? Por exemplo, ética não é cosmética. Ética não é cosmética. Você falava aqui agora há pouco em relação a alguns políticos, não pode se imaginar que se possa admitir a ética como uma coisa de fachada, que é um pancake que você passa para usar. Não pode ser máscara. Máscara é uma coisa da TV, do teatro, da música. A política cheia de máscaras, ela é uma má política. Mas existe uma boa política que é aquela que é feita com decência, desde que ela não seja cínica, desde que a pessoa não finja que ela está aderindo a algo apenas para poder ser conveniente. Agora, falando em política, eu não posso deixar de perguntar isso. Já te confundiram com Delúbio alguma vez? Várias vezes. Né? No entanto, ele é mais baixo que eu. Não pela ética, mas pela aparência. Estou perguntando. Você sabe que ele é baixo, todo mundo sabe. Que ele é bem baixo. Você sabe que isso já aconteceu comigo. E em relação a outra personagem, você era criança quando ele fazia sucesso, mas quem tem mais idade nos assiste se lembra, que era o Bud Spencer. Sim, do Trinity. Que, aliás, Marcelo, não sei se você sabe, era casado com uma brasileira de Pernambuco. Ele morou no Recife e ele fala português fluentemente. É que hoje... A carreira acabou, né? Veio pra cá, acabou. Mas nunca te xingaram na rua por causa do Delúbio? Algumas vezes. Seu ladrão, desgraçado! Algumas vezes. O máximo que eu posso dizer em algumas situações como essa não é assim, o senhor está me confundindo. Né? O máximo que eu posso fazer é olhar e dizer... Roger, poderia dizer também não se Tintim desespere. Também, parece. Oi? O capitão no Tintim também. O Capitão Haddock. O Capitão Haddock do Tintim.
Eu só tenho... Capitão Haddock do Tintim. Eu só tenho uma dificuldade com o Capitão Tintim, porque como eu tive atividades no Japão, e Tintim em japonês tem um sentido... O que é Tintim? Tintim é equivalente, em alguns lugares, a outra coisa. Ao pênis. É equivalente a tam-tam. Eu tô vendo... vamos parar de falar de quem você é, sósia? Eu tô vendo aqui no seu livro, já tem uma frase que todo mundo, todos os jovens vão conhecer, que é "foi sem querer querendo". Que é uma frase bem chaviniana. Em que contexto essa frase está no livro? No contexto da discussão sobre ética. Você tem que lembrar que o Chaves, a personagem da TV, ele é alguém que se inspirou num pensador clássico chamado Diógenes. Você sabe que Diógenes é um filósofo grego pós-socrático que morava num barril. Tal como Sócrates viveu fora, solto na praça discutindo, e o Chaves mora num barril, Diógenes, que era alguém da escola cínica na filosofia, morava num barril e vivia nu. Aliás, porque ele não tinha propriedade alguma para não ser propriedade de nada. Se você já observou na série do Chaves, ninguém tem animal de estimação naquela vilinha. Porque o único ser ali que é um animal de estimação é o próprio Chaves. Segundo, é o único que é livre. Ele é o único que é livre. Ele é o único que pode dizer o que quer. Ele não tem nada a perder. E essa frase, "foi sem querer querendo", ela é uma frase cínica. Não sei se sabe, provavelmente sim. Cínico vem do grego cachorro. Kinos, significa cachorro. Por isso, se diria que alguém é cínico quando ele vive como um cão, solto por aí. E o Chaves, com o qual você brincou, como "foi sem querer querendo", ele é alguém que vive como um cão naquele lugar. Mas, repito, é o único que é livre. Desse ponto de vista, ele é admirável. Que demais, que demais. E quando você escreveu "sem querer querendo" aqui no seu livro, você pensou no Chaves mesmo ou só na frase cínica? Sem dúvida, inclusive porque o cinismo, você pode olhar tanto no Chaves, para ensinar filosofia, você tem que partir da realidade das pessoas. Por exemplo, eu posso discutir a escola cínica, tanto falando do Chaves, com um jovem hoje, como eu posso cantar Lady Gaga, Poker Face. Porque o que é Poker Face senão a cara cínica? Aquela em que você coloca no rosto algo que você finge. É o blefe. Exatamente. Essa ideia, ela cria uma ponte, porque a filosofia, ela não pode ser colocada como uma coisa inatingível. Claro que eu não posso fazer um pensamento raso, banal, superficial, mas eu não posso também criar pontes, deixar de criá-las com o jovem hoje. Por isso, sim, pensei no Chaves. Agora falando em pensamento raso e banal, e essa mania que o pessoal tem hoje de ser filósofo de internet? Faz tuitaço, faz movimento na internet, faz página no Facebook, é uns puta moleques, nem ter a filosofia deles, fica divulgando na internet. A pessoa só compartilha um clique. O que você acha disso? Eu acho que às vezes é mais ou menos como quando um náufrago joga uma garrafa no mar com um bilhete dentro na expectativa de que alguém vá ler aquilo. No fundo, há uma certa sensação de solidão nos tempos atuais, em que as pessoas, não conseguindo às vezes ficar consigo mesmas, elas precisam estar o tempo todo conectadas. Há pessoas que avaliam a qualidade da relação que tem na vida com o mundo pelo número de amigos que tem no Facebook, pelo número de acessos que teve, quantas pessoas a seguiram. Eu, por exemplo, não tenho nas redes sociais. Você tem Facebook, Twitter? Tem alguns perfis falsos meus e um único que é o meu escritório, que faz a gestão só com material de filosofia. Mas não tenho Twitter, por exemplo, porque eu sou paranoico, eu não gosto de ser seguido. Então, mas é a melhor coisa do mundo, que todas as merdas que deu comigo foi por causa de Twitter. Então, e eu tenho uma outra questão. Eu tô com mais idade, eu não posso usar no meu tempo com aquilo que não seja absolutamente criterioso. Eu tô cada dia mais seguindo o seu conselho. E você, ao não ter Twitter, você tem uma coisa que eu não tenho, que é paz. Sim. Eu tenho paz externa, não necessariamente interna. Senão não seria da hora de filosofia. Agora, você acha que a internet, a forma como se divulga muito pensamento, é um fast food de pensamento, no Facebook divulga linhas de... Até filósofos você citou aqui, o cara põe uma imagem de um cachorrinho com a frase do filósofo embaixo. Você acha que isso diminuiu a capacidade de refletir do usuário da internet ou não? Ela tem uma dupla faceta. Primeiro que tem muita gente que diz que navega na internet, não é verdade. A maior parte naufraga, não navega. Porque para você navegar, você tem que saber para onde você está indo. E há pessoas que elas vão abrindo. E a maioria naufraga com mastro em risco. Sem dúvida. Não necessariamente desse modo, mas eventualmente. Se você observa, a internet ela é um poderosíssimo meio de acesso à informação. Mas a gente não deve confundir informação com conhecimento. Por exemplo, comer bem não é comer muito.
Comer bem é comer de forma selecionada. A internet, ela é insubstituível hoje para o acesso à informação. Mas você também tem informações que, se você não tem critério, você entra em desespero. Por exemplo, eu estou agora na internet e estou sabendo quanto ganha um jogador de hóquei no Canadá, que uma mulher teve quadrigêmeos no Nepal, que caiu um koala dentro de uma parte, né, do mundo australiano. E o que se faz com essa informação? Quando você tem critério, isto é, você sabe para onde você quer seguir, aí você acha. Nesse livro eu cito um grande professor de matemática, muita gente não sabe que ele era professor de matemática, que é o Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas. Eu não vi o filme do Tim Burton, mas li o livro dezenas de vezes. Lewis Carroll se chamava Charles Dodgson. Ele era um professor de matemática que resolveu contar uma história, e é com ela que eu fecho um pouco isso que você estava levantando, né? A Alice está perdida naquele lugar, não sabe onde está. Aliás, é assim que começa o filme Matrix. Sim, inclusive tem o coelho tatuado. E aliás, a frase no computador do Keanu Reeves, que é Follow the White Rabbit. Siga o coelho. Exatamente, aí pisca e ele vai atrás. Olha, pois bem, Alice encontra um coelho, ali o que está perdido, e ela encontra também um gato. O gato aparece 2 vezes, na segunda que tem a grande questão filosófica. Ela não sabe onde está, ela vê o gato no alto da árvore, vira para ele e fala assim: o senhor pode me ajudar? O gato fala: claro. Ela fez uma pergunta ótima: para onde vai essa estrada? Ele fez a grande pergunta da vida, que é: para onde você quer ir? Ela falou assim: eu não sei, eu estou perdida. Ele disse: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Desse ponto de vista, a internet ajuda imensamente, desde que você tenha clareza do para onde você vai. Mas a internet dá muita informação errada também. Sim, claro. Uma coisa que Wikipedia, qualquer pesquisa que eu vou fazer cai no Wikipedia, é a coisa mais mentirosa que tem. Pra ter ideia... Nem sempre. Pra você ter ideia, outro dia eu entrei lá no meu verbete, que tava Danilo Gentili. Eu entrei lá, o cara escreveu que o meu nome era Danilo Gentili Cardoso de Almeida Souza. Aí eu fui lá e mudei, porque meu nome é Danilo Gentili Júnior! Continua, por favor. Isso, o meu nome é esse, é Danilo Gentili Júnior. Eu mudei, aí o cara pegou e mudou. Aí eu falei: olha, meu nome não é esse. Aí eu peguei meu RG, escaneei, mandei pro dono do verbete. E ele pegou e falou: dane-se, seu nome é Danilo E ficou lá, meu nome. E aí sai, sei lá, outro dia saiu matéria minha no The Guardian, no jornal. Aí quem tem raiva de mim sabe que saiu um jornal internacional, entra no Wikipedia e começa a falar que eu bato a empregada. E eu vou mudar, não pode mudar. Então, você não acha que a internet monopoliza muito informação e as pessoas têm acesso à informação errada? Também podem ter. Por exemplo, você entrar na internet agora... Ela tem uma credibilidade que talvez ela não mereça. Ela é limitada. Você vai entrar, por exemplo, dia 23 de abril é dia de São Jorge. E aí você vai olhar num texto na Wikipedia, tem uma série de informações sobre São Jorge. Mas não tem uma que é decisiva, que é a origem da ideia. Porque hoje, na mitologia nórdica, de escandinavos, de noruegueses, etc., é o dia de um herói que enfrentava dragões, chamado Siegfried, que Wagner fez, inclusive, ópera em torno dessa questão. Pois bem, essa não aparece, quer dizer, é uma limitação. Por outro lado, ela oferece coisas boas. O meu perfil, minha identidade no Wikipedia, ela está equivocada, ela já está ultrapassada há 6 anos, eu tento alterar e não consigo, ela volta para onde ela era. Mas eu preciso dela também. Mas sabe por quê? Porque tem um vigia do seu verbete que acha que sabe mais da sua vida do que de você. Sim. Tinha o dono do meu verbete que sabe mais qual é o meu nome do que eu. Aí ferrou. Mas acho que aí que tá a questão de não ficar na esponja. Você ser uma peneira. Você ver essa informação, outra, e saber o que você quer. Por isso, Roger, que é critério. Para viver precisa critério, para assistir televisão, para ouvir música. A palavra critério, ela vem da área da agricultura. Ela significa escolher, separar. Separar o feijão da pedra, o arroz da palha, o joio do trigo. Criterion. Se você não tem critério, você vive de forma dominada, automática. Perfeito. Isso vale para tudo. Por isso, no livro Não Se Desespere, a ideia é trabalhar algumas reflexões, 31 delas, que nos ajudem não a ter critérios, que seria arrogante, mas a pensar nos critérios que a gente deveria ter. Perfeito. Você já foi monge, quase? Eu vivi 3 anos num convento da Ordem Carmelitana Descalço, dos 18 aos 20, 18, 19 e 20. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, na Vinha Anguera, quilômetro 18,5. Eu queria fazer uma experiência religiosa intensa, a fiz. Quanto? Saí
Qual foi o ano? 73, 74, 75. Você não tinha nascido ainda. Não. Né? Nem era chamado de Júnior. Graças a Deus. Que demais. E essa experiência foi decisiva para minha formação. Quando eu tive 21 anos, que eu terminei a universidade, que eu fiz filosofia, eu fui dar aula, me chamaram, e na sequência entrei para dar aulas na PUC São Paulo, da qual eu sou professor titular, e na qual eu fiquei ensinando 35 anos. Uau. Mas eu comecei a dar aula na universidade com 22 anos, o que hoje seria uma temeridade, né, fazer isso, né, e isso ajudou bastante. Tudo isso pro cara que é o dono do seu verbete no Wikipédia escrever o que quiser e saber mais do que você sobre sua própria Mas, em vida. compensação, eu posso falar sobre ele aqui. Opa! Vamos fazer assim? Pra gente encerrar, vocês vão saber agora como é importante sempre consultar um filósofo. Então, a gente vai levantar alguns assuntos da atualidade e você, de forma breve, rápida, objetiva e filosófica, dessa maneira adulta que só você sabe fazer, você comenta. Qual que é o primeiro assunto, Traje? Terrorismo. Terrorismo é uma violência inaceitável porque ela é algo escondido, não declarado e, portanto, é abominável, é algo nojento de qualquer lugar que Esse vier. de Boston. Isso é inacreditável, porque isso é, além de tudo, uma covardia. O terrorista é sempre covarde, o que nem sempre acontece com o soldado. E é totalmente sádico, porque era uma maratona, só tinha civil correndo, tinha criança assistindo. E para fazer uma coisa absolutamente desnecessária e, portanto, maravilhosa, que é correr. E quando o jornalista brasileiro, só porque é anti-americaninho, ainda tenta defender o terrorista que jogou uma bomba nos Estados Unidos. Eu acho que aí... Que acontece isso direto aqui. Há uma frase antiga que diz, né, Danilo, que a diferença entre a genialidade e a estupidez é que a genialidade tem limite. Né? Portanto, se alguém quiser ser estúpido, seja por conta própria. Perfeito. Qual é o próximo assunto, Traje? Meia entrada para estudante. Você sabe que uma das grandes questões é que tem muita gente com ética cínica. O cara tem 40 anos de idade, 30, e tem carteira de estudante que o genro arrumou, que tirou e não era verdadeira. Além de identidade falsa, é evasão fiscal. Por isso essa coisa tem que ser melhor trabalhada para a gente não conseguir, ao procurar beneficiar quem não tem mais recurso para ir à arte, que ele sirva de patife num roubo que não deve ser feito. Por isso, tem que discutir melhor. Brasileiro fala mal de político. Ah, político é ladrão, político rouba, político falsifica pra roubar. Só que o brasileiro que não é político falsifica a carteirinha pra pagar menos. Exatamente. Ou seja, o político ladrão tá só representando esses caras. Aliás, de maneira geral, o ano passado que teve eleições, eu dizia, né, em alguns comentários, se não quiser uma cidade suja, não deposite lixo na urna. Se você depositar lixo na urna, é lixo que você vai ter na tua cidade. Perfeito, mais perfeito é impossível. O próximo assunto, Traje. Treta entre Nicole Baus e Luana Piovani. Você sabe que o mundo das celebridades, ficar célebre, existe pessoas que são afamadas e pessoas que são difamadas. A ideia de fama é aquilo que te leva a vir à tona, a aparecer. Então você tem gente que gosta de aparecer num debate e outros faz parte desse mundo em que se circula. Dificilmente você teria esse embate hoje com pessoas da área de filosofia, mas não é impossível. Ô Cortella, foi um prazer gigantesco Que bom, obrigado. aqui. Vamos marcar de você voltar. Foi uma conversa Voltarei. muito agradável. Grato. Muito obrigado. Obrigado. Olha, eu vou te falar uma coisa. A entrevista hoje, se as me corrigem se eu estiver errado, foi tão boa, que nem o Marcelo ficou no celular e prestou atenção. É verdade, você vê? Não é isso? É verdade, eu não dormi nem um segundo. Muito obrigado. Há uma vantagem, um dos meus filhos trabalha numa das operadoras e a gente desligou o celular do Marcelo. Maravilha! O Agora é Tarde volta já com Léo Lins e Denise Fraga, não sai daí. Voltamos, e quem está aqui do meu lado é o Léo Lins. E aí, Léo, como é que tá a vida? Tudo tranquilo, cara. Tá tranquilo? Tô. Tá namorando? Não Tô namorando, mas ela mora longe, então... Mora onde? Tá no Rio, eu tô aqui em São Paulo, Então você não tá fazendo nada? Não, tá difícil, cara. Porra, mas você precisa fazer alguma coisa. Não, pode entrar, você não repara a bagunça. É o Alex Atola, o concorrente
do Zorra Total de Humor. Você vê qual é que é? Muito bom. Você muito dá uma bom. brecha, ele já entra com tudo. Porque ele gosta do negócio, mas não se cuida. Então pode entrar, mas não repara a bagunça esse cara. O charuto já é também uma coisa pra você imaginar, né? Usa sua essa conta. Tá legal. Mas vamos lá, Léo, o que você fez? Parece que sobreviveu a Boston, né? Porque, o que você fez? Cara, eu falei com a grande atriz de humor, você deve conhecer o trabalho dela também, Denise Fraga. Ah, porra, sou fã, adoro ela. Eu gostava, desde a época lá do Retrato Falado. Você não gosta mais? Não gosto. Eu adoro. O Retrato Falado era muito bom, eu gostava desse quadro. Inclusive, quando eu comentei isso com ela, eu fiquei pensando que esses desenhistas que fazem Retrato Falado, cara, pra mim é o melhor desenhista que tem, porque você dá uma descrição e ele faz o desenho da pessoa. Verdade. Mas ele não é tido como um bom desenhista. Quem que é um grande desenhista? Maurício de Souza. Só que todos os personagens dele é baixinho e cabeçudo, velho. Se o Maurício de Souza fizesse Retrato Falado, não prender tudo que é cearense, né? Ô, chapa, não fiz nada, né? Você falou com a Denise Fraga. Falei com a Denise, ela foi muito simpática. Onde que você encontrou com ela? Eu encontrei ela numa estreia do filme dela. Qual filme? Tá, hoje. Vamos assistir? Vamos. Cadê? Maiores atrizes da TV, do teatro, do cinema, e tenho a honra de estar aqui conversando com ela, Denise Fraga. Você tem uma frase que eu queria que você comentasse, onde você disse que sempre tem algo de melancólico, algo de triste na comédia. No caso do nosso programa, a parte triste é o Marcelo Mendes. O que você quis dizer com essa frase? Não, eu acho que o meu terreno favorito é esse fino fio que corre entre o humor e o drama. Eu adoro aquela gargalhada que é suspensa, que o cara ri e faz... E no meio ele é flechado. Você também é autora, você é escritora de livros, já lançou mais de um livro. E você tem um livro que chama Travessuras de Mãe. Tem alguma travessura que você já passou e possa contar? Subi no muro da escola pra ver se estava tudo bem lá dentro, essas coisas. Você fez isso? Eu cheguei a fazer. Você escalou o muro do colégio do seu filho durante... Você não... Ele tava chorando muito. A minha mãe já fez várias travessuras. Uma vez minha mãe cheirou cocaína e empurrou minha avó no lago. Não, isso vai além da travessura. Brincadeira. Ela nunca jogou minha avó no lago. Pode ficar tranquila. Você não fala mal de ninguém, você tem um bom trabalho. Eu gostaria de fazer um desafio pra você. Eu trouxe nomes de algumas pessoas aqui nesse saquinho e que eu duvido que você fale mal de algumas dessas pessoas. Aí, aqui tem um. Primeiro, tá vamos lá, mostra aí quem você sorteou. Do saquinho. Vamos ver. Você quer que eu fale mal do Gandhi? Aqui, Mahatma Gandhi. Bom, isso aqui... Eu não sei falar mal do Gandhi. Gandhi é foda. Não tem nada pra falar mal que ele incentiva a anorexia, nada, não tem nada. Madre Teresa. Madre Teresa. Não é possível não ter uma coisa pra falar dela. Olha, Madre Teresa é incrível. Agora, vou lhe dar a oportunidade então de falar bem. É que você fala, cita 3 qualidades da ditadura militar. Estou perguntando sobre a ditadura porque a Denise está lançando um filme agora, chamado Hoje, no qual a ditadura faz parte do contexto do filme, né? É um filme sobre uma mulher que compra um apartamento com o dinheiro que ela recebeu, finalmente aceitou, com o dinheiro da indenização do marido desaparecido na ditadura militar. Isso me lembra no momento do patrocinador. Voltamos. Por enquanto não tem patrocinador, mas eu gosto de deixar claro que tem espaço, entendeu? É uma boa tarde. Essa foi Denise Fraga, foi um prazer falar com você, Denise. Muito obrigado, viu? Obrigada, sucesso pra vocês. Mais uma vez, não deixem de assistir o filme Hoje. Muito obrigado, Denise Fraga, por atender este demente, como ensinou o filósofo. E já conseguiu um anunciante depois daquilo ali. Já? Mentira, não consegui. Muito obrigado por falar com o Léo Lins, somos muito fã. Animal. Muito obrigado. Qual que é o filme? É o filme, convidar todos para assistir o filme Hoje. Filme, mas hoje é para assistir? Não, hoje, não, estreou já, mas é hoje. Hoje o... Não, é para assistir hoje. O nome do filme hoje. Isso, o nome é Hoje, mas já está em cartaz semana, não sei quando. Sexta. Isso. Para não ter confusão, coloca o cartaz do filme aí. Isso. Esse é o filme que estreou sexta-feira. Assista. Eu assisti e é muito bom, vale a pena. Você vai poder levar sua namorada no cinema. Mas ela tá morando longe, não vai dar. Você vai levar quem? Não sei, cara, não tem como. Pode entrar, só não repara a bagunça. O Amor é Tarde volta já!
obrigado pela companhia. Já tem Jornal da Noite e amanhã é quarta-feira, dia de futebol. E quem vai estar aqui é o meu xará Danilo do Corinthians, pessoal. Não percam o Agora é Tarde amanhã. Amanhã tem diário semanal também, aquele nosso resuminho sobre política. Muito obrigado. O Agora é Tarde terá uma grande semana pela frente. Nos acompanhe. Até mais.